Foi uma disputa muito apertada, principalmente em Vitória, onde a diferença entre os candidatos, primeiro e segundo lugar, foi de apenas 4.000 votos. Para analisar como ficou esse placar das votações em toda a Grande Vitória e o que podemos esperar a partir de agora, o meu convidado é o consultor em marketing político, Darlan Campos, que já está aqui comigo no estúdio. Bom dia. Bom dia, Andressa. Tudo bem, Darlan? Vamos lá. Foi realmente uma disputa que impressionou, né? Principalmente na capital. Foi uma disputa altamente acirrada, emocionante até o último momento. As pesquisas de última hora, de sexta e sábado, já demonstravam esta paridade entre os candidatos. E podemos dizer que o grande resultado dessas eleições é a manutenção das administrações, ou seja, a reeleição de dos três prefeitos que estavam disputando o segundo turno aqui no estado. Essa disputa acirrada em Vitória, vamos começar por Vitória, né? Isso significa o quê, né, para o eleitor e também para o candidato, o agora atual prefeito e que continuará prefeito, Luciano Rezende, significa o quê? Que a cobrança vai aumentar, que há eleitores insatisfeitos? O quadro de reeleição, ele é um cenário nacional. Das 26 capitais, 14 tiveram prefeitos reeleitos, o que significa que a força da máquina foi muito forte nessas eleições, até devido à nova legislação que favoreceu quem tinha recall e quem já era conhecido pelo eleitorado. Segundo ponto, em Vitória especificamente, é que as urnas dão um recado. Cabe ao prefeito se debruçar sobre esse recado que as urnas dão. Uma diferença de menos de 4.000 votos corresponde a um bairro pequeno de Vitória, ou seja, uma disputa altamente acirrada, o que faz com que uma parcela grande do eleitorado não aprove essa administração que conseguiu a reeleição. Então, ele vai ter que rever o seu projeto e perceber como fazer para governar para toda a cidade. Ele, inclusive, disse, vou governar para todos. Provavelmente pensando nisso, que houve realmente quase metade da população que votou contra? Exatamente, ou seja, ele entra com uma baixa votação bem diferente de 4 anos atrás, né? É interessante fazer essa comparação de 2012 com 2016, que em 2012 a eleição foi uma eleição de oposição. Na Serra a oposição venceu, em Cariacica a oposição venceu e em Vitória a oposição venceu. Neste ano foi diferente. Em todos esses lugares, nós tivemos uma reeleição, o que significa que, apesar das críticas aos projetos que estavam disputando, eles conseguiram novamente mais 4 anos para realizar aquilo que prometeram. Vamos lá para Vila Velha agora, onde a disputa foi menos acirrada, digamos assim, se comparado com Serra e Vitória, né? Vila Velha foi o local onde nós não tivemos surpresa no segundo turno. O Max consegue já no primeiro turno saltar à frente e permanece à frente, aumentando a sua vantagem. O que nós percebemos é a grande dificuldade do Neucimar em dialogar com o eleitorado de classe média, especialmente ali na região da Orla, da Grande Praia da Costa, que corresponde a 33% do eleitorado, ou seja, 1/3 do eleitorado de Vila Velha tem uma rejeição forte com o candidato que perdeu as eleições no segundo turno e isso com certeza foi determinante para a derrota dele. E na Serra? Na Serra, podemos dizer que é uma disputa muito acalorada, até com alguns requintes de interior. No interior você tem muitos ataques pessoais, normalmente são 2 grupos e famílias, e isso aconteceu na Serra, 2 grupos políticos rivais que nos debates se atacaram muitos ataques pessoais, e isso ficou muito forte. Então, uma vitória apertada de reeleição, o que é uma derrota forte para o Vidigal, que já havia perdido há 4 anos atrás. Então, agora o PDT, que esteve nas últimas administrações aí muito à frente na Serra, agora perde um espaço importante e vai ter que repensar a sua estratégia para 2018. Bom, em relação a Cariacica, havia aquela dúvida, né? Porque Marcelo Santos foi, segundo ele, né, alvo de ataques, né? Inclusive tiros, né? Havia aquela dúvida, será que isso vai favorecê-lo ou não? Não chegou a favorecê-lo assim, né? Não chegou a favorecê-lo e possivelmente atrapalhou, porque após o fato, há 10 dias da eleição, ele foi indicado pela Secretaria de Segurança a ter uma nova estratégia de rua. Então, ele diminuiu o tempo de rua, ele diminuiu as caminhadas. Então, isso, com certeza, na reta final, fez a diferença, né? Então, esse ataque ou essa tentativa de assalto, que a gente não sabe ainda, com certeza foi mais negativo do que positivo no caso de Cariacica. Agora, o número de abstenções, assim como no primeiro turno, foi alto aqui na Grande Vitória. 1 em cada 5 eleitores votou em branco ou nulo, ou simplesmente
não compareceu às urnas. O município de Vila Velha teve maior percentual de abstenções, com 24,42%, quase 1 a cada 4 eleitores. Serra ficou na segunda colocação no percentual de abstenções, com 22,47%. Em seguida, vem Cariacica, com 22% de abstenções. A capital Vitória teve o menor número de abstenções neste segundo turno, 13,29%. Esse número alto, né, mais de 20% em todas as cidades ali, como a gente viu, representa o quê, hein? Representa um eleitor que, de fato, está descontente com a representação política no país e nos nossos municípios. Para a gente ter um dado histórico, desde 2000, esse índice de abstenção ele veio subindo gradativamente. Em 2000, nós tivemos na casa de 20%. Em 2008, nós tivemos 22%, em 2012, 25% e agora, no primeiro turno, foram 28,89% de abstenção, ou seja, quase um terço do eleitorado. E então, isso significa que uma parcela importante do eleitorado está descontente com a nossa representação e isso envolve todo esse cenário nacional com crise política e crise de representação. Bom, e este segundo turno, então, foi marcado pela disputa acirradíssima de votos na Grande Vitória. Isso foi a grande surpresa desse segundo turno. A maior vantagem foi de pouco mais de 17 pontos em Vila Velha, que também é a única cidade que não será comandada por um prefeito reeleito. Veja a reportagem. Na Serra, Aldifax Barcelos do Rede conseguiu se reeleger. Com 51,21% dos votos, o atual prefeito da cidade derrotou o antigo aliado, Sérgio Vidigal, do PDT. A Aldifax afirmou que a saúde será prioridade em sua gestão. Acabar com as filas, as especialidades, o acolhimento, a porta de entrada, coisas pequenas, simples, que a gente já pode estar fazendo. O deputado federal Sérgio Vidigal, que recebeu 48,79% dos votos, disse que estará disponível para ajudar a prefeitura em Brasília. Eu estou à disposição para contribuir, né? Mas quem vai governar é ele, né? A equipe é dele, ele que vai montar a equipe dele. O que eu posso fazer é torcer para que o governo dê certo. Quem também conseguiu se reeleger foi o prefeito de Cariacica. Juninho, do PPS, teve 52,51% dos votos válidos e avaliou a disputa como complicada. E uma hora você ganha, outra hora você perde, a gente tem que saber perder também. Eu estava preparado para os dois resultados, mas eu confio muito em Deus, depois do trabalho do povo. E esse povo está dizendo isso, essa turma está dizendo. Então o trabalho nos deu também a condição de acreditar até o último momento. O candidato derrotado, Marcelo Santos, do PMDB, agradeceu o apoio dos 47,49% dos eleitores e disse que Cariacica deu sinais de que está dividida. Claramente que o sentimento de mudança continua. E, infelizmente, nós disputamos contra a máquina pública que usou todos os artifícios para poder vencer a eleição e, infelizmente, o resultado não foi aquele que nós esperamos, mas a disputa foi acirrada e hoje a cidade está dividida. Na capital também teve reeleição. Luciano Rezende, do PPS, teve 51,19% dos votos válidos. Ele comemorou a campanha no comitê, onde também falou sobre os próximos 4 anos à frente da Prefeitura de Vitória. Quero agradecer às quase 100 mil pessoas que votaram na gente, que confiaram no nosso trabalho. Nós tivemos no primeiro turno 81 mil votos, mais 14 mil pessoas vieram votar no segundo turno. Eu estou muito agradecido a Deus e ao povo que me deu a oportunidade de liderar essa cidade mais uma vez. Amaro Neto, do Solidariedade, recebeu 48,81% dos votos válidos. Mostramos no primeiro turno que era possível apresentar uma proposta de contraponto à reeleição do Luciano. Chegamos ao segundo turno e nesse segundo turno tivemos mais tempo para mostrar no programa de televisão os nossos projetos, as nossas ideias e os problemas da cidade. E conseguimos nos debates e nas entrevistas mostrar que nós temos projeto para Vitória. E metade da cidade me credenciou agora a ser o grande fiscal dessa administração. O único município da Grande Vitória que não vai ser comandado por prefeito reeleito vai ser Vila Velha. O maior colégio eleitoral do estado vai ficar sob o comando de Max Filho, do PSDB, que já esteve à frente da prefeitura da cidade no passado. O deputado federal obteve 58,91% dos votos. Foi também a maior vantagem deste segundo turno no estado.
Pretendo estabelecer essa interlocução para que a gente tome pé da situação econômica, financeira do município. O orçamento já está na Câmara sendo estudado pelos vereadores e, enfim, ver as medidas iniciais. O candidato derrotado, Neucimar Fraga, do PSD, disse que será um fiscal da próxima administração. Quero agradecer aos eleitores que acreditaram também nas nossas propostas, confiaram e nos conferiram mais de 80 mil votos nessa eleição e sou grato a Deus por essa oportunidade. A gente vendo a reportagem, o que nos chama muito a atenção é que ou são prefeitos reeleitos ou é um prefeito que já foi prefeito, né? Não houve mudanças aqui na Grande Vitória, né? Grandes mudanças. E a gente pode esperar que não haja também grandes mudanças na administração? Não podemos afirmar isso, mas podemos afirmar que a atual legislação eleitoral, ela favorece quem já teve mandato ou quem é amplamente conhecido pelo eleitorado. Por quê? Porque ela, ao diminuir o tempo de campanha, ela desfavorece quem não é conhecido. Então, se nós pegarmos as 4 grandes cidades, quem for para o segundo turno são todos políticos com ampla experiência e um que tinha uma ampla visibilidade na televisão e tinha tido uma votação para deputado estadual, que era o Amaro Neto. Logo, a gente percebe que é uma legislação que não favorece novas lideranças. Então, já está essa conversa no Congresso, agora para novembro já teremos algumas discussões para que possamos mudar essa legislação, porque de fato essa experiência para essa eleição foi mais negativa do que positiva. Então tá certo. Bom, o que a gente pode esperar aí nos próximos 4 anos? Dá para dizer? Podemos esperar 2 anos ainda muito difíceis. A economia ainda se recuperando no plano nacional, os estados e municípios também tendo essa dificuldade. Então, 2 anos de muita dificuldade. E caso a gente consiga ir melhorando, né, o atual governo Michel Temer vá conseguindo, dando sinais para essa economia de melhora, a gente tende a ter 2 anos finais melhores para os municípios. Mas agora é apertar o cinto porque vem dificuldade nesse início de mandato. Então tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações. Bom,